Olá pessoal, tudo bem? Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando de como a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, iria afetar a todos, empresas e clientes. Se você não viu, eu vou deixar o card dele no final desse vídeo e também um link aqui na descrição. No vídeo de hoje eu vou falar alguns passos que as empresas precisam tomar para adequar a sua rotina às normas da LGPD. E preciso informar que você está enganado se acha que essa adequação é simples, que dá para deixar para a última hora ou que dá para esperar a lei entrar em vigor para depois se adequar. Por isso, fique comigo nos próximos minutos que eu vou abordar os principais passos que a sua empresa precisa adotar para implementar a LGPD. Eu me chamo Adelmo Schint Jr. e este é o seu canal Advogado Consultor. Atualmente, as empresas se encontram diante de um grande desafio comum, que é estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A grande maioria das empresas ainda não se adequou e há empresas que ainda sequer sabem do que se trata a lei. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, é uma lei que visa garantir com que os dados e informações pessoais dos usuários sejam mantidos privados pelas empresas que detêm essas informações. Importante esclarecer que tratamento de dados pessoais pode ser definido de forma genérica como a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de dados pelas empresas. Se por essa definição você entende que a sua empresa faz algum tipo de tratamento de dado pessoal, então sua empresa precisa se adequar às regras da LGPD, sob pena de perder força competitiva no mercado e sofrer sanções. Imagine que a sua empresa faça parte de uma cadeia de fornecedores e parceiros de uma empresa multinacional. Esta empresa multinacional, ao se adequar à LGPD, certamente ela vai obrigar com que todos os fornecedores e parceiros que estão abaixo dela na cadeia de fornecimento também se adequem à LGPD, sob pena de rompimento da parceria, para que ela, a empresa multinacional, não venha a ser responsabilizada pelo descumprimento no tratamento de dados por esses parceiros e fornecedores. Bom, nesse sentido, a LGPD traz uma série de regras que precisam ser cumpridas pelas empresas para a implementação dessa rotina de proteção de dados, as quais eu vou destacar os principais passos que precisam ser tomados. O primeiro deles é entender quem são os atores nesse cenário de tratamento de dados. E pela definição da lei, são eles: o titular do dado, que é a pessoa física a quem se referem os dados pessoais; o controlador, que é a empresa ou pessoa física que coleta os dados pessoais e toma todas as decisões em relação à forma e finalidade do tratamento dos dados pessoais. Aqui cabe destacar que o controlador é responsável por como os dados são coletados, para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. Temos também a figura do operador, que é a pessoa física ou mesmo a empresa contratada que realiza o tratamento e processamento de dados pessoais sob as ordens do controlador. Por fim, o encarregado, que é a pessoa física indicada pelo controlador e que atua como canal de comunicação entre as partes, controlador, os titulares e a autoridade nacional, além de orientar os funcionários do controlador sobre práticas de tratamento de dados, mais conhecido no meio digital como DPO, Data Protection Officer. O segundo passo é definir qual é a base legal que a sua empresa se enquadra, dentre as hipóteses que a LGPD autoriza o tratamento de dados. A lei traz 10 bases legais em que esse tratamento pode ser realizado, dentre os quais eu destaco os principais: o fornecimento de consentimento pelo titular, ou o cumprimento de uma obrigação legal pelo controlador, ou quando necessário para a execução de um contrato do qual o titular do dado faça parte, ou para o exercício regular de direitos em processo judicial, ou mesmo quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador. O terceiro passo é realizar um mapeamento de todos os dados que são coletados pela empresa e estudar os riscos de vazamento ou de um tratamento inadequado, chamado de data mapping. Este é o momento de reunir todas as fontes de dados que a sua empresa tem. A partir disso, avalie qual o ciclo de vida de cada um deles, quais as falhas no processo de tratamento de dados e quais os riscos de vazamento. E em equipe, é importante traçar estratégias para que esses dados sejam acessados apenas por pessoas autorizadas e para as finalidades específicas que a Lei Geral de Proteção de Dados autoriza. Quanto ao ciclo de vida, é importante pensar numa agenda de retenção de dados. Quando os dados chegarem ao final do seu período de retenção, destrua-os, minimizando os riscos de eventual vazamento ou de manutenção sem uma finalidade específica daquele dado. Feito isso, é importante documentar, através de um relatório de impacto, um documento expressamente previsto pela lei, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco para a sua empresa. A partir disso, criar uma política de proteção de dados e adaptar os documentos internos e externos da empresa, como por exemplo a inserção de cláusulas nos contratos com seus parceiros comerciais falando sobre tratamento de dados, a revisão e atualização de cláusulas dos contratos com os consumidores finais, ou mesmo a revisão das suas políticas internas de privacidade e termos de uso. O quarto passo é definir uma forma de gerenciar os pedidos dos titulares de dados e também dos órgãos reguladores, especialmente no que se refere aos controles de consentimento. Isso servirá para estabelecer qual vai ser o padrão dos procedimentos que a sua empresa vai ter que adotar quando seus clientes ou os titulares dos dados aos quais você detém a posse entrarem em contato fazendo solicitações ou mesmo os órgãos reguladores.
Quanto ao cliente, a lei determina que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante uma manifestação expressa do seu titular, de forma facilitada e gratuita. Ou seja, se o titular de um dado ao qual sua empresa detém a posse entrar em contato revogando o consentimento que deu eventualmente por algum motivo num site ou através de algum formulário, a empresa é obrigada a atender prontamente o pedido do titular. Aqui, atenção aos cookies. Se a sua empresa se utiliza de cookies para melhorar a experiência do usuário durante a navegação no seu site, saiba que isso vai sofrer um forte impacto da LGPD, pois o consentimento dado pelo titular terá que ser específico para cada finalidade, não mais valendo aquele tipo de consentimento genérico dos sites. O quinto passo, e não necessariamente nessa ordem, é a contratação do encarregado, ou o DPO. Esta é uma obrigação imposta pela lei. Este encarregado deve ter conhecimento técnico jurídico e regulatório em proteção de dados suficiente para conduzir as definições e processos pela empresa. Este ator dentro do cenário de proteção de dados será o intermediador entre os titulares dos dados, as empresas e os órgãos de fiscalização. A partir desses passos, a empresa poderá adotar uma série de outras políticas de proteção de dados e privacidade, como, por exemplo, treinamento das equipes das áreas de compliance e, talvez o mais importante, a criação de uma cultura de proteção de dados em todos os segmentos da empresa. Bom, quanto à data de entrada em vigor da LGPD, inicialmente ela estava prevista para o dia 14 de agosto de 2020, depois foi prorrogada para janeiro de 2021 e depois, através de uma medida provisória, foi prorrogada para o dia 3 de maio de 2021. Porém, toda medida provisória precisa ser convertida em lei dentro do seu prazo de validade. Se ultrapassado o prazo de validade não houver essa conversão, a medida provisória deixa de ter eficácia. No caso da LGPD, a medida provisória que prorrogou o início da vigência da lei para maio de 2021 ainda está em discussão no Congresso Nacional. E se não for convertida em lei até o prazo de validade final da medida provisória, o que passa a valer é o texto original da lei, ou seja, dia 14 de agosto de 2020. Por isso, o tema, além de ser obrigatório, possui tanta urgência de ser analisado pelas empresas. Por fim, considerando a complexidade desta adequação, é importante contar com a consultoria de profissionais habilitados a realizar a implementação da LGPD. Profissionais esses que acompanharão passo a passo dessa adequação na sua empresa. É isso. Obrigado mais uma vez por ficar comigo até o final desse vídeo e nos vemos no próximo.